Olha, vou chamar o Pedro Venceslau também para participar com a gente desse Breaking News, porque o Pedro tem apurações e análises importantes. Pedro, porque é o seguinte, no fim das contas, se de fato, vamos lembrar, o plenário virtual ainda está aberto, a maioria no momento, mas a gente ainda está tentando entender exatamente se Bolsonaro está totalmente já alijado dessa suspensão ou não. Tudo pode acontecer, o plenário virtual ainda está aberto. Mas, ao que tudo indica, ele está alijado dessa suspensão. Fica fora e aí a ação dele continua. Agora, essa é exatamente a vontade que estava sendo buscada, o caminho, né, a alternativa que estava sendo buscada na Câmara por partidos da base, por partidos mais à esquerda, para tentar, olha, que essa decisão de ramagem não valha para Bolsonaro. Conta um pouco da gente e o peso político e também, Pedro, o desgaste institucional, que a Câmara decide uma coisa e aí o Supremo, que claro, dá a palavra final, vai lá, revisa e aí aquele choque que a gente já conhece, Pedro. Olha, um desgaste que já estava precificado, né? Quando os deputados decidiram iniciar esse processo, eles já sabiam da resposta. Eu conversei hoje mais cedo com o advogado criminalista Pier Paolo Bottini, antes de iniciar essa votação no plenário virtual, ele já tinha me cantado a bola. Ele falou o seguinte: suspender parte da ação do ramagem é constitucional, dos outros não. Porque, de fato, a oposição, quando quis suspender toda a ação relativa ao ramagem, ela estava mirando todos os outros demais envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado. Então, nesse momento que a gente vê a anistia subindo no telhado, pelo menos o projeto de anistia ampla, geral e restrita, que é defendido pelos bolsonaristas, eles viram ali uma janela de oportunidade. Então, ele me explicou isso que o Theo estava falando, sobre a questão da prerrogativa de foro. O Alexandre Ramagem pode ter o processo dele suspenso em relação aos crimes que ele teria cometido depois da diplomação como deputado federal. São os crimes menores, de menor punição, que é o crime de depredação e dano qualificado ao patrimônio, que são os crimes basicamente cometidos por aquelas pessoas que se inserem no chamado efeito manada ou a infantaria. As pessoas que foram flagradas pelas câmeras e que estavam lá depredando o patrimônio público e que estavam no contexto de uma articulação para um golpe de Estado. Os crimes mais pesados permanecem, que é a conspiração para um golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí eu entro numa outra questão, que uma estratégia que foi vista por muita gente, e aí eu não estou falando do Pier Paolo Bottini, eu estou falando de fontes do STF e de outros juristas, que acharam uma estratégia que foi um tiro no pé, que foi quando a Rede e o PDT acionaram o Supremo Tribunal Federal antes dessa decisão, claro, antes dessa votação no plenário virtual, pedindo a suspensão de toda desse processo que aconteceu na Câmara dos Deputados, ou seja, de toda essa decisão da Câmara envolvendo Alexandre Ramagem. Por que esses juristas e as fontes do STF acreditam que foi um tiro no pé? Porque a partir do momento que você coloca uma ação como essa para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, uma ação que suspende todo o processo relativo ao ramagem, você vai exigir que seja escalado um novo relator. Esse relator pode pedir a suspensão do processo, pode pedir vista, pode mandar para o plenário presencial. Isso pode acabar criando uma interdição no julgamento, atrasando o julgamento no Supremo Tribunal Federal dos crimes envolvendo o 8 de janeiro. Então, esse caso agora do PDT e da Rede de Sustentabilidade é avaliado por muita gente como uma afobação. Foram dois partidos que tomaram essa iniciativa sem conversar com muitos juristas, sem consultar outros partidos políticos e podem acabar prejudicando os próprios governistas. Pedro Venceslau, Theo Cury, muito obrigado. Por enquanto, a gente vai seguir, claro, acompanhando a maioria formada, 4-0. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia, mas já há a maioria nesse sentido, apontando pela suspensão de parte da ação penal à qual Alexandre Ramagem já responde como réu no Supremo Tribunal Federal, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ex-ministros do governo passado, mas a maioria da primeira turma entendendo que só Alexandre Ramagem pode ter parte desta ação penal suspensa enquanto exerce o mandato de deputado federal, depois daquela votação na Câmara dos Deputados. Obrigado, meus caros. A gente volta a conversar.